Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é a continuação sobre o primeiro reinado, né? Na aula anterior eu falei sobre a formação do Estado brasileiro, agora independente, e falei sobre política. Aqui no primeiro reinado, parte 2, estarei falando sobre a economia e os fatores que levaram ao declínio do prestígio de Dom Pedro I. Será uma aula breve. Bem, no que diz respeito à economia, o Brasil é um Estado independente, como já falei. Houve uma emancipação política, mas não houve uma emancipação no âmbito econômico, porque o Brasil continuava dependente da Europa, economicamente falando, e a economia aqui ela estava em crise, pois nós tivemos que pagar pelo reconhecimento da nossa independência. Daí começa o processo de endividamento externo do Brasil. Mesmo quando o Brasil ele for proclamado república, a república ela vai reconhecer a dívida feita por Dom Pedro I com a Inglaterra. E essa dívida se estende até os dias atuais. Bem, lembrando aqui que Dom João VI, quando ele retornou para Portugal, ele esvaziou os cofres do Banco do Brasil, levou todo o ouro que tinha, deixou Dom Pedro I na mão, e Dom Pedro I monta o Estado brasileiro com um problema. O caixa está zerado. Aí entra a seguinte pergunta: como que eu posso aumentar a arrecadação? Como que eu posso aumentar o caixa brasileiro? Tem duas saídas. Ou eu aumento os impostos sobre a exportação ou sobre a importação. Só que aumentar os impostos sobre a exportação, isso iria criar uma indisposição com o povo que apoiou Dom Pedro I, né? A elite brasileira. Então, quais eram os produtos mais importantes, os principais produtos? Nós vamos ter o algodão, só que o algodão ele vai sofrer a concorrência dos Estados Unidos, ou seja, não vai estar vendendo o suficiente. O couro vai sofrer concorrência da Argentina. E o açúcar, que vai estar sofrendo concorrência da Holanda, que quando os holandeses foram expulsos, eles levaram as mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, na América Central, e lá vão fazer concorrência. Ou seja, os principais produtos não estão vendendo o suficiente. Então, aumentar os impostos sobre os exportados, causaria uma indisposição com os grandes latifundiários. E isso não era aconselhável. Mas você pode perguntar o seguinte: professor, Dom Pedro I não tinha como aumentar os impostos sobre os produtos exportados, mas e sobre os produtos importados? Isso feria os tratados de navegação, comércio e amizade, assinados em 1810, quando Dom João VI estava aqui no Brasil, que concedia privilégios aos produtos britânicos, ou seja, causaria uma indisposição à Inglaterra, e isso não também era aconselhável. Então a única solução para Dom Pedro I foi aumentar a dívida externa, pegar dinheiro emprestado. Esse era o cenário econômico do primeiro reinado, né, com Dom Pedro I. Mas, já se encaminhando para o finalzinho, nós vamos fazer uma breve análise sobre os fatores que promoveram o declínio do prestígio do imperador. Nós vimos que, inicialmente, Dom Pedro I ele teve o apoio da elite brasileira, né? Já caiu até no Enem uma pintura, Dom Pedro no cavalo, e várias pessoas. Aí o apoio
um intenso apoio popular da elite, mas o porquê que o prestígio de Dom Pedro I ele vai entrar em declínio? Primeiramente, quando ele vai rasgar a Constituição de 1823, como falado na primeira aula, isso vai gerar protestos por todo o país, isso vai mostrar, isso já demonstrava o quão autoritário seria o governo de Dom Pedro I, e ele aparece com a Constituição de 1824, os protestos mais intensos vão acontecer no norte e nordeste, e vai acontecer uma revolta. Essa revolta ela será conhecida como a Confederação do Equador, que aconteceu em 1824, uniu ali a Paraíba, Pernambuco, o Rio Grande do Norte, o Ceará. Confederação do Equador porque a região está ali mais ou menos na faixa do Equador, e eles vão se confederar, eles vão se separar. Eles protestavam contra o caráter autoritário de Dom Pedro I. É importante falar aqui que os dois mais importantes jornais que existiam na época, o Sentinela da Liberdade, do qual Cipriano Barata escrevia, também o jornal Tipes Pernambucano, onde o padre Frei Caneca escrevia criticando o governo. Então, Dom Pedro I ele vai abafar a revolta que questionava o seu forte autoritarismo, e ele vai mandar executar o padre Frei Caneca. Imagina você executar um padre em uma região fortemente católica. Ele vai perder o apoio da igreja, né? Ali no norte e nordeste. Então, o declínio de Dom Pedro I começa, o prestígio de Dom Pedro I começa a entrar em declínio. Também haverá a Guerra da Cisplatina. Não sei se você se lembra da aula de período joanino, que eu falei que Dom João VI, em retaliação a Napoleão Bonaparte, que havia invadido a Espanha, Dom João VI vai invadir o Uruguai, que pertencia à Espanha, e quando Dom João VI vai embora, o Brasil se torna independente, o Uruguai está ligado ao Brasil, está anexado ao Brasil. Só que agora a província da Cisplatina, ou o Uruguai, ele vai proclamar a sua independência. E a Argentina vai apoiar. Dom Pedro I vai intervir na região. A pergunta é, o que Dom Pedro queria ali com o Uruguai? Na verdade, era o controle do Mar de la Plata, ali do tráfico, né? A região da Cisplatina, quem controlasse o Uruguai, controlaria a saída ali para o Atlântico. Então, Dom Pedro I vai se envolver numa guerra, vai aumentar os impostos, isso vai gerar insatisfação, e vai pedir dinheiro emprestado, vai aumentar a dívida externa do Brasil e perde a guerra. Isso vai contribuir bastante para o declínio do prestígio de Dom Pedro I. Também haverá a questão da sucessão do trono português. Dom João VI vai morrer envenenado e o herdeiro é Dom Pedro I. Então surge a possibilidade de Dom Pedro I assumir o trono de Portugal, virar rei de Portugal e imperador ou rei do Brasil. A elite não via isso com bons olhos, porque a elite temia uma possível reunificação com Portugal e uma possível recolonização de Portugal e uma possível volta do antigo pacto colonial ou imposição colonial, né? Ou seja, a lógica mercantilista. Então, Dom Pedro I, sentindo o clima aqui, ele vai enviar a sua filha, Maria da Glória, de apenas 9 anos, que seria dada em casamento ao seu irmão, Dom Miguel. Quando ela atingisse a maioridade, ela assumiria o trono e eles se casariam, e Dom Miguel ficaria como regente da princesa. Dom Miguel vai mandar a princesa de volta e vai tomar o trono de Portugal.
Também vai acontecer o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, um liberal que criticava o governo de Dom Pedro I, criticava o forte autoritarismo. Também Dom Pedro I, para piorar a situação, Dom Pedro I será o culpado, né? Na verdade vão culpá-lo, pelo fato de Líbero Badaró ser um crítico de Dom Pedro I. Também Dom Pedro I vai contribuir demitindo todos os brasileiros do governo e colocando somente portugueses. Dom Pedro I não gostava do Brasil, ele deixava isso claro, ele não gostava muito dos brasileiros, e os brasileiros sentiam isso. Também haverá o episódio da Noite das Garrafadas, né, em que brasileiros e portugueses vão se agredir, vai rolar garrafa, pau, pedra, soco, tudo que tem direito. E Dom Pedro I, ele está com seu prestígio lá embaixo, protestos pedindo para que ele renuncie, e Dom Pedro I vai acabar abdicando. Dom Pedro I, ele rasga a Constituição de 23, impõe a de 24, ele manda matar um padre, o Frei Caneca, em uma região muito católica, ele se mete na guerra, se envolve na Guerra da Cisplatina, tem a questão da sucessão do trono português, o assassinato de Líbero Badaró, e Dom Pedro I vai renunciar em nome do seu filho Pedro de Alcântara. Dom Pedro I, ele abdica, vai para Portugal, lutar pelo trono, vence e lá ele vai se tornar Pedro V. Gente, bom estudo. A nossa próxima aula será sobre o período regencial. Se inscreve aí no canal, dá uma curtida, compartilha, faz o que você quiser, dê uma ajuda. Abraços!